Olá, gente. Nós vamos agora estar corrigindo as questões sobre período composto por coordenação. Nós fizemos uma enquete e colocamos no grupo e vocês, onde tiver assim a maior votação sobre orações coordenadas. Então nós vamos estar atendendo a vocês e é um prazer para nós, é um prazer que a Patrícia tem, eu também, de podermos atender a vocês, para vocês terem resultados positivos e nós também teremos resultados positivos. Se forma um elo forte quando um colabora com o outro. E nós temos aqui, nós vamos estar colocando o quê? Questões das bancas, o que elas mais pedem, qual o conteúdo mais relevante, tanto para vocês quanto para nós, aquilo que a banca realmente está pedindo, porque nós precisamos todos os dias descobrir o que? O coração da banca, o que realmente trata, para continuarmos e termos resultados positivos, tá bom? Compartilhe o nosso canal, divulgue o nosso canal, coloca aí, manda para os amigos, dispara, né? E chame para o nosso grupo gratuito. Nós temos muita coisa boa dentro de língua portuguesa para vocês, para terem aí a vitória, alcançar a vitória, tá bom? E nós vamos à primeira questão, que está falando aqui sobre as orações coordenadas, né, o conteúdo. Mas antes, vamos fazer uma revisão pequena sobre esse período. O que é um período? O que eu preciso para ter um período? Então, nós vamos ver aqui. Eu tenho aqui um exemplo. As estrelas pareciam cardumes prateados. Gente, o que eu tenho aqui? Olha, uma coisa que eu vou localizar. Verbo. Essa aqui é uma classe gramatical. Verbo faz parte da morfologia. Quando eu falo substantivo, adjetivo, quando eu falo em verbo, pronome, conjunção, interjeição, olha, preposição. Quando eu falo estas classes, eu estou falando da morfologia. Agora, ela pode o quê? Essas palavras morfológicas, elas podem exercer alguma função sintática. Aí já vai ser a parte de que verbo transitivo direto, objeto direto, sujeito, quando exerce a função, então vai ser sintaxe. Quando eu falo substantivo, adjetivo, verbo, eu estou tratando da morfologia. O que é a morfologia? Classes gramaticais, classes de palavras, que nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Então vamos aqui. Então aqui eu tenho o quê? Pareciam, eu tenho verbo. O verbo aqui, parecer, é um verbo de segunda conjugação, né? Então vejam só, as estrelas pareciam cardumes prateado. Eu não tenho outro verbo aqui. Como eu só tenho um verbo, olha, eu tenho um verbo. Como eu tenho um verbo, eu tenho aqui, é classificado, gente, como período simples. Um período simples. Agora vamos aqui. A discussão começou calma e terminou violenta. Ó, quantos verbos? Vou localizar o verbo. A discussão começou. Começou é do verbo começar. Ó, começou é do verbo começar. E terminou violenta. Eu tenho outro verbo aqui, ó. Eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, olha, pela quantidade de verbo e a quantidade de oração. Eu tenho dois verbos, aqui eu vou ter o quê, ó? Duas orações. Eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações aqui, eu vou ter o quê? Olha, aqui é um período simples, um verbo, uma oração. Aqui são dois verbos, tem duas orações. Esse período, ó, é um período que? Um período
um período composto. Então, eu preciso saber. Então, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar período composto. Está aqui, ó. Período composto por coordenação. Período composto. Então, precisa ter o quê? Mais de um verbo para eu ter um período composto. Agora, o período composto, né, por coordenação. Por que coordenação? Porque aqui é oração coordenada, não é isto? Oração coordenada. Então, são orações nós chamamos de orações independentes. Nós chamamos de orações independentes. E o que quer dizer isso? Uma oração não depende da outra. Vamos aqui voltar. Olha aqui, a discussão começou calma. Aqui eu tenho uma oração, ó. Eu divido a oração, ó. A discussão começou calma. Então aqui tem um verbo, aqui eu tenho uma oração. E terminou violenta, outra oração. O que está ligando uma oração à outra? Aqui, o que está ligando uma oração à outra? O E. Ó, o E está ligando uma oração. Esse E que está ligando a oração, que liga as orações na classe gramatical, nós chamamos de conjunção. A conjunção, ela liga as orações. Deixa eu escrever aqui para você não se perder. Ó, conjunção. Ó, conjunção. Ó, conjunção, ela liga as orações. E ela tem um valor. A conjunção, ela tem um valor, ela dá uma relação de com a outra oração. Então, nós temos aqui, olha, a discussão começou calma, começou alguma coisa e foi, olha, e terminou violenta. Foi acrescentando coisas. Aqui ela tem um valor de aditivo, soma de coisas, adição. Mas aqui o que está ligando uma oração à outra? A conjunção. Que nós chamamos também o que liga uma oração à outra, nós chamamos de conector. Qual o conector que liga essa oração à outra? Então não podem esquecer. E vamos ver aqui o quadro da oração coordenada, qual a função delas, exemplos, para você já ir entendendo como funciona essa oração. Uma coisa eu tenho que saber, que o que liga uma oração à outra é a conjunção, é chamado de conector, e as orações coordenadas, elas são independentes. Uma oração não depende da outra. Vamos ver. Aqui, adiantar um pouquinho mais. Para vocês, aqueles que não me conhecem ainda, né? Eu sou a professora Heloísa e hoje nós estamos vendo que as orações coordenadas. Vamos ver agora quando ela é aditiva, quando essa conjunção tem valor aditivo, valor de soma e quais são elas. Nós temos aqui a oração coordenada, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. E vamos ver aqui uma coisa importante que você precisa saber. Essa oração coordenada, olha, vou voltar aqui. Essa oração coordenada, o que eu falei com você aqui? Que ela é independente. E outra coisa, essa oração coordenada, eu vou falar para vocês tudo que é importante, gente. Essa oração coordenada, esse período composto por coordenação, eu tenho oração, eu vou fazer oração coordenada, ela pode ser sindética, tá vendo? Oração coordenada sindética. Quando ela é oração coordenada sindética? Vou colocar aqui, ó. Tem conjunção. Ela tem conjunção? Ela é oração coordenada sindética.
O exemplo aqui, olha, a discussão começou calma e terminou violenta. Ó, a primeira oração aqui, ela não tem conjunção, tá vendo? Onde que está a conjunção? Na segunda oração. Então, essa oração aqui, onde está aqui a conjunção, ela é o quê? Uma oração coordenada sintética. Ah, professora Heloísa, e a outra? A outra, então nós vamos fazer aqui uma sequência, só para você entender. Então, a oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. Ó, ela, né, vou colocar aqui, não tem conjunção. Então, oração coordenada sindética tem conjunção. Oração coordenada assindética não tem conjunção. Então, esse caso aqui, olha, dessas coordenadas aqui, que nós colocamos, são as coordenadas sindéticas. Então, oração coordenada, essa aqui é o quê? Olha, oração coordenada, opa. Ela é sindética. Tá? Ficou enroladinha aqui um pouquinho. O pincel não tá legal, né? Sindética. Então, oração coordenada sindética é que eu tenho o quê? Essa classificação. Ó, é a que eu tenho o quê? A classificação dela aqui. Sindética, oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, aditiva da ideia. Então, quais são essas conjunções aditivas? O o nem, e não, mas também, como também. Olha o exemplo de uma aditiva. Não, olha, não veio, nem telefonou. Ó, soma de coisa, ele não veio ainda, ele não telefonou. Soma de coisa. E o nem tá aqui, ó. Ó, ó. Não veio, nem. Ó, esse aqui é uma conjunção. Então, eu classifico isso aqui ó, como conjunção o quê? Sindética aditiva. Eu divido a oração. Não veio é uma oração, ó. Eu pego aqui. Não veio é uma oração. Nem telefonou, outra oração. Então, essa daqui, ó, essa aqui, que tem a conjunção, ela passa a ser o quê? Ó, oração coordenada sindética. Engraçado, tá? Coisa aqui que eu estou escrevendo. Esse pincel tá doido, cara. E não veio, olha. Então, essa aqui não tem conjunção, tá vendo? Então, essa aqui vai ser o quê? A oração coordenada a sindética. Deu para entender? Então, vamos agora, próxima. Aqui, olha, adversativa. Aí temos aqui também, né? Ó, não só cantava, como também, eu corto aqui, ó, a oração divide a oração, não só cantava, é uma oração, como também representava. Olha, tá vendo? É soma de coisa, cantava e ele representava. Então, eu vou classificar, ó, a conjunção, localizei a conjunção, como também, tá vendo aqui? Ó, como também. Aqui eu tenho a conjunção. Então, essa segunda oração é o que? Uma oração coordenada, sindética, aditiva. Essa que não tem a conjunção, oração coordenada, né? Que nós temos aqui, que é a assindética. Deu para entender? Então, vamos novamente. Essa que tem esse negócio não está parando aqui. Ou esta que tem a conjunção como também é oração coordenada sindética aditiva. Esse palito eu não quero mostrar lá. Aditiva. E essa oração coordenada assindética.
E agora, quando nós temos ela sendo adversativa, ideias opostas, né? Ideia oposta, é um contraste, ó. Mas a conjunção que está relacionada à adversativa, mas, porém, todavia, contudo, no entanto. Gente, as conjunções você precisa memorizar. As preposições como conjunção, preposição, conjunção, você precisa memorizar, não tem como. Porque vai lhe ajudar, é um norte que vai estar ajudando a você. E além de você também olhar pelo sentido da oração. Você vai olhar pelo sentido da oração, mas você também vai olhar a conjunção que está acompanhando, que já vai ajudar a você nessa classificação. Muitos viajam, porém, poucos conhecem o Brasil. Muitos viajam, porém, poucos conhecem o Brasil. A ideia é contrária. Se viajam, né, o certo é assim, ó, todos conhecem porque muitos viajam. Só que tem uma ideia oposta aqui, ó, muitos viajam. Porém, poucos, muitos e poucos, ideias opostas. Então, nós temos aqui, ó, porém, e aqui, então, muitos viajam, uma oração, ó, separei. Porém, poucos conhecem o Brasil, outra oração. Então, o que eu tenho aqui? Porém, eu posso trocar essa conjunção por uma outra conjunção que seja o quê? Adversativa, que seja do mesmo valor. Ok, muitos viajam, porém, poucos conhecem o Brasil. Eu posso falar, muitos viajam, mas poucos conhecem o Brasil. Muitos viajam, todavia, ó, poucos conhecem o Brasil. Então, eu posso sim usar, mas que tem o mesmo valor, mesma relação de uma adversativa, de uma ideia oposta. E vamos a outra classificação. Hoje o mouse meu parece que está querendo muito ajudar, mas vamos continuar aqui que vai dar para terminarmos. E a outra, que nós temos classificação da oração coordenada, nós temos aqui alternativa, ideia de alternância, ideia de escolha, alternativa de escolha, de alternância, de exclusão. Olha só, eu falo, ó, ou, ora, 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 canta, ora, né? Recita, ó. Então, eu tenho escolha, já, já, quer, alternativa. Então, nós temos aqui, ó, ora chama pela mãe, ora procura o pai. Chama pela mãe, ora procura o pai. Ó, tá vendo? O ora, ora. Então, é escolha ou exclusão. Aqui é o que? Uma conjunção. Ó, eu tenho a conjunção aqui. Então, vai ser uma alternância, ou, ora, já, quer. Uma conjunção coordenativa, sindética, alternativa, porque eu tenho as conjunções. A explicativa, ó, expressa o motivo, razão, uma explicação. Então, eu uso o quê? O porquê, o que, o pois. Eu tenho ele antes do verbo. Quando eu tenho pois antes do verbo, aí eu vou ter uma explicativa. Vamos ver aqui, ó. E o que também o porquê são explicativas. Dei-lhe um presente, pois era seu aniversário. Ó, o pois. O pois antes do verbo. Não tem o verbo aqui, ó. Era. Era é o verbo ser. Era. Então, ele está antes, ó, do verbo. Quando eu tenho pois antes do verbo, eu tenho uma oração coordenada, sindética, explicativa. E eu tenho a conclusiva. Olha, conclusiva, a ideia de conclusão. Eu uso logo, portanto, por conseguinte, pois, só que esse pois, ele precisa estar o quê? Depois do verbo. O pois, depois do verbo, ele é conclusivo, né? Ele é conclusiva. Então, vamos ver aqui os exemplos que temos. Falta carne no mercado. Conheça, pois, a comida vegetariana. Gente, esse pois, ele está deslocado. Por isso que nós temos ele o que, ó? Entre vírgula, você está vendo?
E está dizendo que ele vem sempre depois do verbo, o pois ele vem depois do verbo e ele vem entre vírgulas. É um pois deslocado. Então eu tenho aqui, onde que é o verbo aqui? Conheça. Conheça é do verbo conhecer. Conhecer, ó, tem o verbo. Aqui eu tenho a conjunção. Aqui eu tenho conector. Tá vendo? Uma conclusão, falta carne no mercado, conheça, pois, a comida vegetariana. É uma escolha, né? Portanto, a escolha, e aqui eu posso trocar do mesmo jeito, eu posso escolher qualquer o quê? Conector, qualquer conjunção que tenha o mesmo valor de conclusiva, tá? Às vezes, para você entender, você fala, ó, ela é aditiva, é adição. Ela é adição. Então, vamos voltar aqui. Então, você tem, olha, como adição, adversativa é uma ideia contrária, né? Oposição, alternativa, escolha, explicação, você coloca como escolha, ó, escolha, né? E a conclusiva como a conclusão. Logo, portanto, que dá para você. Isso aqui é treinando, é fazendo, estudando, e depende de você. Tá? Nós ajudamos, sim, queremos o melhor, mas depende, sim, de você. Tudo depende de mim. Sou eu que sou responsável. Eu quero, eu determino, então eu vou buscar. E o Senhor vai estar abençoando, né? Isso faz parte. E veja agora aqui. Então nós temos essa primeira questão, habilidades analíticas também inclui curiosidade e aprendizagem contínua. Morfologicamente, o termo destacado nesta frase trata-se de... Gente, a IDCAP, quando ela fala o termo destacado, ela traz muitas vezes, olha, na maior parte das vezes, ela traz isso aqui, ó, tá vendo? Entre aspas. Tá entre aspas. O termo aqui está destacado. Então, eu tenho que ter esse olhar com a banca e DECAP. E outra coisa que ela colocou aqui, ó, morfologicamente. Quando ela está falando morfologicamente, ela está falando da morfologia. A morfologia, que eu falei com vocês que é o quê? O substantivo, é o adjetivo, é o numeral, é o pronome, é o verbo, é a conjunção, é a interjeição. Isso é morfologia, classe gramatical. E agora que ela está perguntando o termo destacado, o E. Nós temos o E aqui, ó, destacado, né? E outra coisa que é morfologia, por quê? Porque essas classes nós temos, quando falamos função, é sintaxe. Né? Deixa eu marcar aqui. Olha, sintaxe é função. Sintaxe é função. Aí eu falo o quê? Eu falo objeto direto, objeto indireto, né? A função. Então aqui eu posso colocar o quê? A sintaxe é função. Vou colocar aqui. Aí eu coloco, por exemplo, de sujeito, eu coloco objeto, objeto direto ou indireto. Então, quando eu coloco assim, eu tenho a função sintática. Função sintática. Agora, quando eu coloco aqui, morfologicamente, eu vou colocar aqui para tornar mais fácil aqui, classe gramatical. Classe gramatical, tá bom? Pra você entender, morfologia, classe gramatical, que são 10. A sintaxe é a função, sujeito, objeto direto, objeto indireto, que nós temos aí, tá bom? Então, vamos ver aqui. Outra coisa importante também para vocês. Quando eu tenho a preposição, olha,
quando eu tenho preposição, quando eu tenho conjunção, preposição, quando eu tenho conjunção. Isso aqui, gente, tudo que eu estou lembrando, vendo aqui, que é importante para vocês, eu estou colocando aqui. Quando eu tenho a preposição, quando eu tenho a conjunção, quando eu tenho a interjeição, né? Quando eu colocar a interjeição aqui, tem gente que não consegue entender essa diferença. Quando eu tenho essas daqui, olha, não tenho a função sintática, preposição, conjunção, interjeição, não tem função sintática. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Não tem função sintática. Vou colocar aqui embaixo, né? Não tem função sintática. Preposição, conjunção, interjeição não tem função sintática, tá bom? Eu vejo isso aí dentro de quê? Dentro da análise, dentro da morfologia, dentro da classe gramatical, dentro da classe de palavras, tá bom? Então vamos aqui agora ver. Ele colocou aqui, ó, que a banca está dizendo habilidades analíticas também incluem curiosidade e aprendizagem contínua. Olha, inclui curiosidade e aprendizagem contínua. Ela está pedindo, né, o valor aqui do E, mas ele está pedindo o quê? Da classe gramatical. O E, nós vemos aqui advérbio, nós já vimos que não é. O que nós terminamos de ver agora? Orações coordenadas, e nós sabemos que o E é uma conjunção, né, que nós temos aí dentro da oração coordenada que nós vimos, que dá a ideia de adição. Então, nós temos aqui a conjunção. Tá vendo como se torna fácil quando você sabe quando é função sintática, quando você tem a sintaxe e quando você tem a classe gramatical. Vamos continuar. Nós temos a questão 2 agora, a segunda questão, e vamos ver aqui. Além disso, ó, está falando agora sobre além disso. Deixa eu pegar esse negócio aqui que eu estou precisando dele. E ele está me falhando um pouquinho aqui, né? Além disso, a insônia apareceu afetar mais fortemente a função executiva, mas também prejudicou a memória e a cognição global. Então, eu tenho que encontrar aqui, olha, a conjunção, não é isto? Identifique a alternativa correta em relação aos elementos coesivos. Elementos coesivos são esses elementos que ligam as orações. No caso, eu tenho aqui, qual elemento coesivo que nós estamos vendo? A conjunção, esse conector. Vamos ver. Então, tem aqui a expressão mas também pode ser substituída por conquanto, sem perder o sentido. Gente, esta aqui, ó, conquanto, esse elemento coesivo é um elemento coesivo, mas ele está dentro de uma concessão, tá? Esse aqui é um elemento concessivo, realmente, mas ele não está dentro aqui de uma adição, ele não está aqui dentro de uma conclusão. Aqui, ele está, todas as vezes que você vê uma conquanto, é uma concessão, ele tem um sentido também de embora, ó. Ele tem um sentido de embora, é uma concessão.
uma concessiva, né? Sentido de ir embora, de uma concessão, mas não, mas também, ó, porque o mas também aqui, nós vimos lá, vou voltar só um pouquinho para você ver, que o mas também está como o quê? Como uma adição. Então, eu não tenho aqui o mas também como uma concessão. Ó, vamos aqui, ó, adição, ó, mas, pegar aqui, ó, mas também é uma aditiva. E ali ela está colocando como uma concessão, não está como concessão, então é como aditiva. Então não está esse conectivo que está pedindo, não está correto. Não está correto. Ele está pedindo identificar, né, a alternativa correta em relação aos elementos coesivos. Este aqui não está, tá bom? Então vamos a B. A forma verbal prejudicou, substituiu função executiva. A forma verbal prejudicou, substituiu função executiva. Vamos ver aqui, ler o texto. Além disso, a insônia pareceu afetar mais fortemente a função executiva. Então, que é a função executiva fortemente afetar. Quem afetou aqui, nós temos que é a insônia. A insônia afetou fortemente a função executiva, mas também prejudicou, a memória e a cognição global. Quem fez tudo isso aqui foi o quê? A insônia. Ela afetou a função executiva e, além disso, mas também prejudicou a memória, né? E a cognição global. Então, nós temos aqui que a forma verbal prejudicou, substituiu função executiva? Não substituiu, né? Não tem nada, é insônia. Então, vamos aqui, que também não está correta. A forma verbal prejudicou, substituiu, prejudicou, substituiu função executiva? Vamos a outra. A expressão além disso marca uma adição de ideia. Além disso, olha, essa aqui sim, essa aqui está correta, né? Da ideia de adição. Além disso, né? Além de, aí sim, aqui está dando essa expressão além disso da ideia de adição. Então, essa aqui, esse conector, essa aqui, realmente, além disso, está dando a ideia de adição. Então, esta é a correta. Mas vamos ver as outras. Vamos analisar todas. Demora um pouquinho, mas vamos fazer. Você vai ter a ideia, você vai ter que ter essa percepção. A conjunção e marca a oposição entre as orações. Olha o e. Essa conjunção e, ela marca a oposição? Não. O que marca a oposição que nós vimos lá na classificação? As adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Essa marca a ideias opostas, marca uma oposição. O e não, o e marca o quê? Adição. Então, aqui está errado. Então, a correta que nós temos aqui, que ele está falando que identifica a alternativa correta. Está pedindo a alternativa correta. E a correta aqui nós temos a letra C. Porque essa aqui não marca, ela marca uma adição. Então, essa aqui é a correta que nós temos o conector, a conjunção que marca aí. Vamos para a terceira. A terceira que nós temos aqui, nós vamos ver o que está pedindo, né? Vamos ver. O período composto é formado por duas ou mais orações conectadas de maneira lógica, podendo expressar relações de coordenação ou subordinação entre si. Tranquilo. Sua construção permite a articulação de ideias em um único enunciado. Sobre relação de coordenação, analise as
afirmativas a seguir. Então, ele está pedindo para analisar, mas sobre a relação de quê? Da coordenação. Oração coordenadas são orações coordenativas. Ó, elas são coordenadas. Uma oração não depende da outra. Elas são orações independentes. Não depende da outra. Orações coordenadas. Então, vamos ver agora aqui. Na coordenação, as orações se sucedem igualitariamente, sem que umas dependam sintaticamente das outras. Ó, na coordenação, as orações se sucedem igualitariamente, sem que umas não dependem uma da outra. Nós estamos analisando a coordenada, então uma não depende da outra, são independentes. Então esse item aqui está correto. Ó, isso que eu tenho que fazer, tá vendo? Esse aqui está correto. Vamos ver o outro. O período composto por coordenação consta de uma ou mais de uma oração principal e de uma ou mais orações dependentes. Eu não tenho orações coordenadas, que eu tenho oração principal, gente. Na oração coordenada, eu não tenho oração principal. Na oração coordenada, ou ela é coordenada sindética, ou ela é coordenada assindética. E elas são o quê? Independentes. Não depende uma da outra. Então, pelo aqui, olha, nós vemos que está errado. Esse item aqui está errado. Na oração, e outra coisa, porque ela está errada, vou aqui mostrar a vocês quando é que eu tenho uma oração principal e uma oração que é coordenada. Vamos aqui, uma explicação clara para vocês. Eu trouxe aqui uma observação para vocês nisso aqui, ó. Deixa eu trazer aqui. Estou. Procurei quem digitasse o trabalho. Até onde vai a primeira oração? Procurei. Procurei, aqui é uma oração. Quem digitasse o trabalho é outra oração. Vocês estão vendo a diferença aqui? Então, o verbo é que marca a oração. Não é isso que eu falei? O verbo, ele marca a oração. Então, se eu tenho aqui, vou colocar isso aqui. Se eu tenho aqui uma oração, vou puxar isso para cá, esse negócio está me atrapalhando. Procurei é uma oração, porque tem um verbo, tem valor. Agora, quem digitasse o trabalho, se alguém chegar para você e falar, quem digitasse o trabalho, precisaria de um complemento. Procurei, quem procura, procura alguma coisa. Procurou o quê? Procurou o quê? Uma oração aqui depende da outra. Aqui eu tenho que ligar a oração. O que está ligando aqui a oração aqui, A segunda oração, se você falar aqui, quem digitasse o trabalho, a pessoa vai falar que foi o quê? A segunda oração, ela existe por quê? Por que existe a segunda oração? Porque o verbo aqui, a segunda oração, vamos viver o verbo, digitar. Eita, gente, digitar-se é o verbo, procurei é um outro verbo. Então, o que eu tenho aqui? A segunda oração existe porque o verbo da primeira necessita de quê? De um objeto direto. Eu acho que vou copiar isso aqui para vocês, para você lembrar. Tá? Aqui. A segunda oração, vou colocar certo aqui, existe. A segunda oração existe porque. A segunda oração existe porque o verbo isso aqui é tudo que eu consegui, pincel só o Senhor. O verbo da primeira
necessita de um objeto direto. De um objeto direto. A segunda oração existe porque o verbo da primeira necessita de um objeto direto. É o que nós temos aqui, ó. Então, essa oração aqui, ela depende dessa aqui, ó. Então, essa aqui é subordinada e esta aqui é principal. Ela é principal. E essa é subordinada. Então, olha, a segunda oração, ela existe por quê? Porque o verbo da primeira necessita de um objeto direto. Ó, procurei o quê? Tá vendo? Quem digitasse o trabalho. Então, essa aqui, ela é subordinada a essa. E essa é chamada de oração principal. Quando eu tenho oração principal, não trata de coordenada, trata de subordinada. Então, vamos voltar agora lá à nossa questão. Vamos terminar a questão agora. Voltando a ela. Isto, aqui. Então, nós temos aqui, ó, o item 3, a oração. Silvia esperou que o marido voltasse. Silvia esperou que o marido voltasse. Temos um exemplo de relação de coordenação. Está correto o que se afirma? Não. Silvia esperou, uma oração. Que o marido voltasse é outra oração. Silvia esperou o quê? Que o marido voltasse. Esse que o marido voltasse, você falar assim, só que o marido voltasse, e fica faltando um complemento. Aqui eu tenho que uma oração subordinada. Se é uma oração subordinada, que tem principal e subordinada. Agora, então, aqui está dizendo que nós estamos fazendo relação aqui, a coordenada. Então, aqui está errado também. Está errado. Então, vamos ver quais são as corretas. Aí ficou. Então, nós vimos que a primeira é a correta, a segunda e a terceira são erradas. Então, eu venho aqui escolher. Ó, só tem uma aqui. Apenas o quê? Apenas a letra B. Apenas a primeira que é a correta. Porque nós estamos analisando em relação às coordenadas. Vamos à quarta questão? A quarta questão. Isto. Vou pegar esse negócio aqui, que diz as outras questões aqui, para continuarmos. Esse mouse, esse negócio é muito bom. Então, vamos ver aqui, identifique a oração coordenada conclusiva, né? Então, nós temos aí a oração coordenada, né, conclusiva. As orações coordenadas conclusivas, nós temos algumas delas que é o logo, portanto, né? Então, vamos ver aqui. Identifica a oração coordenada conclusiva. O orador falou pouco. Todavia, ó, tem o todavia. Esse todavia é aquela oração que eu falo assim, ó, mas, porém, contudo, todavia. É essa oração. Então, essa oração, todavia, ela não é uma conclusiva, não é isso? Não é uma conclusiva. Ela está na oposição. Depois a B. Tratemos de trabalhar. Que o trabalho, ó, que o trabalho. Nós já temos outra aqui também, né? Está explicando. Essa daqui está aqui explicando. E eu tenho aqui, olha,
Tratemos de trabalhar uma oração que o trabalho dignifica. Está explicando. Divida aqui também essa oração. O orador falou pouco. Uma oração. Todavia, disse muitas verdades. Mas aqui, olha, essa é oposição, essa é uma explicação. Que nós vimos aqui. Gozemos, vivamos, cada oração, tá vendo, gente? Pois somos jovens. Esse pois é uma explicação. O pois também aqui ele está como explicação. Então, essa explicativa, até então nós estamos querendo o quê? Conclusiva. Era noite, e a lua brilhava no céu. Era noite, eu tenho o e aqui, Já era outra, não é conclusiva. As árvores são preciosas à vida humana. Por conseguinte, preservemo-las. Olha, aqui está a conjunção. Esta aqui é a conclusiva. É a letra E. Como você lembra quando eu falei lá no início, você precisa memorizar, né, as conjunções. E vamos à próxima. Muito bom, né? Aqui eu tenho, tá pedindo conclusiva também, né? Tá pedindo a conclusiva. Então vamos essa aqui conclusiva que está pedindo, essa oração tá assim: assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva. Sérgio foi bom filho, logo será um bom pai. Oh, meu Deus! O logo aqui, Logo, portanto, olha o logo aqui. Essa aqui é a conclusiva, né? Tá vendo? Sérgio foi bom pai. Logo, portanto, ele será, né, um bom filho. Logo, ele será um bom pai. Sérgio foi bom filho. Logo, será bom pai, né? Portanto, ele será um bom pai. Será um bom filho. Gente, muito boa, né? Essa nossa orações coordenada. Então, nós temos ela aí. E você aprenda a dividir as orações. Até onde vai uma oração, olha o que está ligando, as conjunções, os conectores está ligando, né? Os meninos, ora, brigavam, ora, brincavam. Os meninos, ora, brigavam, uma oração. Ora, brincavam, alternativa. Ora, fazia isso, ou, ora, já, quer, tá vendo? Alternância, é isso? Então, vamos aqui. Então, esta aqui é a conclusiva que nós temos, letra A. Vamos ver aqui, eu coloquei também para vocês uma anotação aqui também, além dessa. Vamos ver essa aqui que eu coloquei para vocês. Assim, separe e classifique as orações. Uma atividade, né? Para vocês treinarem aqui, olha. Além dessas, da banca. Separe e classifique as orações dos períodos abaixo. Eu considerava a história boa. Olha, até que uma oração. Eu considerava a história boa, mas não poderia avaliá-la melhor, pois me faltava tempo. Como? Tá vendo esse mas? Tem alguma coisa que não está correta, não é isso? Mas não poderia avaliar se considerava ela uma história boa. Como? Ideias opostas. Então aqui esse mas está mostrando o quê? Oposição. Se é uma oposição, era o quê? Uma adversativa, né? Adversativa. Trabalhou muito. Trabalhou muito. Portanto, estava cansado. Logo, estava cansado. Nós temos que o quê? Uma conclusiva. É isso? Opa. Uma conclusão. Se é uma conclusão, é uma conclusiva. Tá vendo, gente? Então, aqui eu tenho orações coordenadas, né?
E é interessante você estudá-la, porque você vai ter ideia dos conectores na hora de você redigir, na hora de você escrever, os conectores que dão ideia de adição, conector que dá ideia de explicação, né? De uma conclusão, de uma ideias opostas. Não, esse texto não está coerente. Por quê? Os conectores deles não têm a sequência lógica. Por isso que fala que é importante, por isso que precisa ser assim, levado a sério. Porque dá ideia na hora de você escrever, produzir um texto. Por isso que fala que esse texto não está coeso. Por quê? Porque as conjunções, os conectores não estão de acordo com o que você está falando ali, escrevendo, redigindo, expondo assim, argumentando as suas ideias. Legal? Gente, fiquem felizes, mas estudem. Fiquem felizes, porque você está tendo essa aula. Mas nós queremos sim que você seja aprovado. Busque a aprovação. Busque, gente, o interesse de verdade, de você marcar um tempinho. Olha, nós trabalhamos, mas nós tiramos o tempo para estudar, nós tiramos o tempo para separar aquela aula que você precisa, aquilo que a banca está cobrando. E nós tiramos o nosso tempo para fazer a gravação. Às vezes não dá, fazemos de novo, mas nós queremos que você faça a mesma coisa, sabe? Persista. Essa persistência, sabe? Que vai levar você ao sucesso. Às vezes tem que ter renúncias de algumas coisas, sabe? Deixar às vezes uma série, deixar às vezes um dia um filme, às vezes deixar alguma coisa para você conseguir seu objetivo. Depois que você conseguir, aí essas outras coisas já vão ser acrescentadas mesmo assim, olha, na sua vida, já vai fluir. Então, continue conosco, compartilhe o nosso link, chame pessoas, nós vamos estar sempre agradecidas a vocês, tá bom? Obrigado e que o Senhor continue com vocês, tá bom, gente? É o que nós queremos